você vende a Ferrari dos fornos de fazer pão, né? E outros equipamentos. Cara, isso você precisa da pessoa lá na ponta sabendo rodar bem o processo, sabendo vender valor agregado, tendo uma boa leitura de percepção, porque, pô, quando o cara tá na feira, é mais tranquilo, né? Ele tá aqui com você precisa fazer alguma coisa, você olha o representante e você coordena. Agora, pô, quando o cara tá lá no norte de Minas, né, visitando ali uma padaria, um supermercado, cara, como é que você faz para fazer o time inteiro, principalmente os representantes, comprar esse conceito e eles conduzirem bem o processo de vendas que você desenhou internamente? É aquela mágica que eu queria fazer, né, de ser rápido e não é. Então, por exemplo, né, num contexto recente, até pegando o próprio caso da Ramalhos em si, até 2020, trabalhávamos de uma forma. O que eu quero dizer? Eu estava, por exemplo, essa semana no Rio Grande do Sul, atendendo clientes direto e vendendo. Semana seguinte eu estava em Manaus. Na outra semana eu estava em Pernambuco. Na outra eu estava em Belo Horizonte. E a gente rodava internamente o representante. Se ele levantasse a bandeira ali, alguma coisa, a gente, né, que você precisa, como eu te ajudo? Era mais reativo. Aí em 2020 a gente deu uma virada de chave e falou, pô, né, com os nossos braços próprios, a gente chega até certo ponto. Mas para chegar nesse cara, no interior, né, numa padaria que não tá procurando a gente, é o representante. E aí foi onde a gente fez uma primeira convenção de vendas em 2020, puta, pré-pandemia, ninguém sabia que aquilo ia estourar daquele jeito. Fevereiro, juntamos todo mundo num hotel, explicamos que dali pra frente o conceito ia ser esse, que a gente ia contar muito com eles, que ia ter uma virada de chave e tal. Bora, todo mundo animado, trabalhar, março, pandemia. Pô, ninguém sai de casa, ninguém faz nada, ninguém sabia quando aquilo ia acabar. Mas começamos o movimento ali, o que foi fundamental. Naquele ano de 2020, os representantes, né, entregaram ou representaram 1/3 da nossa meta global de vendas. Já foi um salto. Caramba. Aí veio pandemia e tal, aquilo ficou esquisito por 2 anos e a gente, cara, né, vamos fortalecer a equipe e buscar representantes mais qualificados e treinar nosso time interno para encontrar, né, supervisores e gerentes de representantes para buscar pessoas qualificadas lá fora. Agora foi muito legal, a gente fez uma convenção, né, novamente agora em janeiro. Vocês até tiveram lá, né, o Dani teve lá, fez uma palestra muito legal, né, para todo mundo super elogiou. E agora, do ano passado, né, em 2023, esse mesmo time de representantes que cresceu, já entregaram quase 50% das vendas totais nossas. Então, como faz isso? Cara, são 3, 4 anos ali construindo. Agora, daqui 3, 4 anos, é muito provável que esses caras estejam entregando 70%, 75%, porque a gente foi dando mais autonomia para eles, foi envolvendo mais eles nos processos. Agora, fora isso, a gente tem diversos processos internos. Então, por exemplo, a gente faz uma vez por mês, pelo menos, o que a gente chama de Escola Ramalhos. Treinamento online. Amanhã eu tenho por exemplo, já agendado, que a gente chama todo mundo. Eu vou explicar sobre os produtos, né, da Inox, que são ultracongeladores. Diferenciais de cada um e tal. Reciclagens. E aí todo mundo participa, tanto o interno quanto os externos. Exato. Junta todo mundo, Escola Ramalhos. Não é obrigatório, mas são convidados. Porque às vezes você está numa visita num cliente, você não consegue participar. A gente grava aquilo e vai disponibilizar para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, eu tô com... o meu gerente do Nordeste está em viagem essa semana com um representante. E assim sucessivamente, né? O de Minas do mesmo jeito, né? O de São Paulo da mesma forma. Acompanhando, visitando, treinando, tirando dúvidas. Aí a gente fez uma outra coisa muito legal. Mudamos de prédio, né? Foi para um prédio mais comercial, aliás, super convidados, né? Já fiz ali o convite pro Dani, quando estiver em Americana, né? Para conhecer o nosso espaço, nosso laboratório. Montamos um laboratório que, para montar, a gente foi pesquisar, tipo, né, o que tinha de mais legal nesse setor. E aí montamos um laboratório, o pessoal chega lá e fala, pô, é a Disney, né, do padeiro isso daqui, né? Chegar e ver tudo isso é um sonho. E aí, a mágica acontece à medida que você começa, que você dá o primeiro passo. Quando a gente lançou o nosso laboratório reformado, no prédio novo, em janeiro de 23, a gente discutiu lá e falou, cara, vamos fazer um monte de evento, vamos arrebentar e vai ser legal e não sei o quê.
Aí sentamos, né, todo mundo ali e falou, cara, vamos pensar direito. A gente não entende nada disso de fazer evento, não é o nosso negócio. E se a gente colocar o pé mais no chão, sabe? Mais na real, ir na direção certa, com passos mais tranquilos, né? Então vamos colocar uma meta que dá para alcançar. 1 evento em janeiro, 2 eventos em fevereiro, 3 eventos em março. A gente avalia tudo isso, vê como fluiu, como correu, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, e depois a gente vai corrigindo pro segundo trimestre, beleza? Todo mundo ficou olhando assim, tá? Não, acho que tá bom, acho que vai dar pé, vamos lá, fechamos isso. Acontece que em abril não tinha mais um dia livre do laboratório, porque o negócio tomou uma proporção, quem ia lá, postava que tava lá, outro cliente queria ir, e aí, né, entraram parceiros nossos de empresas de matérias-primas, tal. Posso usar teu laboratório? Cara, tá aqui. Pra eles é um prato cheio, né? Pra todo mundo. Aí a gente entrou numa discussão, mas e aí? Quando o pessoal estiver usando, eu vou lá falar da marca, né? E aí o Márcio, né, que é nosso diretor no Brasil, tem uma visão muito legal. Ele falou, cara, o cara já tá na nossa casa, pra que a gente precisa falar da marca, né? Se ele quiser, ele bate aqui na nossa sala do lado, é todo de vidro e tal, ele bate aqui, chama a gente e fala, queria saber um pouquinho mais, alguém pode me explicar? Pô, e aquilo fica orgânico, fica espontâneo, sabe? A casa é nossa, mas é de todo mundo que pisa lá. Nessa brincadeira, na hora que a gente foi fazer o acumulado do primeiro semestre, tinha passado por lá 300 e tantas pessoas em 6 meses, assim, que eram pessoas que dificilmente a gente chegaria nesse volume, 360 pessoas de empresas diferentes. Então, cara, passou desde grandes redes de supermercados, a padeiro artesanal, o cara da pizzaria, cada um com um objetivo, às vezes foi só conhecer, às vezes posso fazer um teste, posso levar meu produto e agenda o dia para passar lá, e beleza. Então, hoje, por exemplo, eu tô aqui, né, a gente tá um pessoal lá já o dia todo, né, preparando para receber clientes que estão chegando e que vão conhecer produtos novos, novas formas de trabalhar e de evoluir. O representante tem tudo isso na mão dele. Então, se ele fala, acontece, por exemplo, meu representante, sei lá, do Sul, agenda para mim tal dia, tem essa data, vou levar um cliente para testar pão de hambúrguer aí, pode ser? Pode. Ele vem de lá do Sul, com o cliente. Ele vem? Acompanha. Puta, aí o relacionamento, né? O nível de experiência que o cara tem num laboratório desse é completamente diferente de uma visita comercial seca de um representante, né? Tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Tipo, você mostra pra ele realmente assim, ó. E acontece que às vezes tá lá e dá errado, cara, né? Produto não desenvolveu, porque é um teste, né? Então a gente muitas vezes recomenda, fala assim, ó, traz 2, 3 massas, né, para você poder testar, porque às vezes eu vou precisar reajustar alguma coisa. E aí o cliente olha e a hora que deu errado, a gente chama nosso técnico e fala, o que aconteceu? O que poderia ter sido diferente? Não, ó, a fermentação aqui não chegou no ponto ou passou do ponto. Aqui a gente deixaria mais 3 ou 4 minutos assando para testar isso. Vamos fazer de novo? Pô, bora lá, vamos fazer. Aí faz de novo e aí corrige aquilo. Aí acontece que na maioria das vezes a gente tem uma bancada, tem 3 bancadas dessas assim de madeira, e aquilo lá o pessoal enche de pães, né? Quase todo dia tem pães ali a rodo. A gente leva pão pra cá, né? É difícil ser um pouco magro lá dentro da ramagem, porque todo dia tem muita coisa, tem muita coisa boa, cara. E aí você vê a galera fazendo fotos e postando, e é muito legal perceber a reação dos clientes, sabe? Tipo, sai a fornada, assim. E a gente tá ali o dia todo, né? Aí eles pegam o celular, assim, começam a gravar, manda pra alguém do time deles, né? O cliente fala, dá uma olhada nisso aqui, cara. Olha o padrão, olha o jeito que ficou. Por que a gente não consegue fazer isso aí, pô, né? Aí vocês viram o cara falando, pô, porque não tem o forno, né? Fala, pô, então pra gente já fica mais tranquilo. Mas, uma resposta, né? Mas é um conjunto de experiências que a gente proporciona para trazer o representante para nossa cultura, para o nosso propósito, que no final das contas, né, é um lema ali que o Márcio lançou, que é proporcionar a experiência, né, o cliente, né, que, cara, eu quero esse pacote completo. E você acha que nessa experiência, né, dele vir e tudo mais, você consegue engajar o representante nessa experiência? Não só o cliente, porque o cliente tá evidente que para ele vai ser uma puta experiência legal, né? Ele vai pôr a mão na massa, ele vai usar o equipamento, mas eu me preocupo com o externo. Assim, como é que você tangibiliza o externo para ele entender que aquilo
faz parte do processo de vendas para uma conta maior, para uma conta que de repente não conhece tão bem a Ramalhos, que nunca visitou, por exemplo, um stand de vocês numa feira do seu segmento, né? Enfim, como é que assim, você conecta as coisas, tipo, o representante que vem mais aqui vende mais do que o representante que é meio, não sei e tal. Não é necessariamente uma relação direta, estar presente lá, mas sim, tem a disponibilidade. Então, por exemplo, eu tenho o meu representante do Rio de Janeiro, quase nunca tá aqui. Tá. Mas quando ele vem, o que ele faz? Ele fala, tô indo aí tal dia, reserva pra mim. Tá. Tô levando um grupo de 15 clientes. De uma vez só. Faz uma excursão. Aí ele vem com todo mundo pra cá pra poder gravar aí, pra poder apresentar a Ramalhos pra todo mundo, já numa leva toda. Agora, o que acontece? Quando a gente acha que ele tá muito em casa, é quando ele chega, porque lá são 3 andares. Então, a hora que chega, eu tenho embaixo um laboratório da máquina de lavar, onde eu mostro o que é a máquina, o que ela faz e tudo que ela entrega. No segundo andar é todo administrativo. No terceiro andar é o comercial e o laboratório de panificação. Quando a gente sente que o representante está muito à vontade, todo cliente que chega, a gente faz essa apresentação de tudo. Quando o representante está tão à vontade, ele chega e fala, vou te apresentar a casa, vou te apresentar a Ramalhos. E aí ele chega e fala, aqui é o nosso laboratório, né, da multiwasher, tal, da máquina de lavar. Aqui fica a nossa área administrativa, tal, o nosso pós-venda. Aqui em cima fica, né, a parte de fornos. Então, quando ele chega com essa desenvoltura, fala, pô, a gente está conseguindo fazer o que realmente é nosso propósito, que é deixar ele em casa. Agora, a estrutura tá lá para todo mundo usar. Claro, é difícil falar assim, o representante de Belém vai estar sempre aqui? Não. Mas o da Bahia, por exemplo, ano passado, né, ano passado fizemos as 3 primeiras caravanas de vendas. Veio uma turma da Bahia, nessa mesma pegada do Rio de Janeiro, 15, 20 clientes, desce aqui no aeroporto, vem passar o dia com a gente gente traz um chefe padeiro que monta uma mesa com tudo que eles podem ter na padaria, no supermercado, na indústria deles, conhece a nossa estrutura, e isso, tanto para o representante quanto para o cliente, traz muita confiança de falar, pô, os caras não estão brincando, né? Os caras, a estrutura que eles apresentam aqui, tudo que eles colocam à nossa disposição, é realmente, os caras estão falando sério, né? É de verdade isso. Então aquilo encanta muito, né? É como aqui, por exemplo, né, cara? A gente chega aqui, pô, estúdio bem montado, né? Tudo bem tratado do começo, a experiência é boa do começo, cara, chega com um cafezinho, água, não sei o que, bem atendido, explica como que vai funcionar, né? A dinâmica, acalma todo mundo e fala, cara, estamos entre amigos, né? O negócio de padaria é um negócio de experiência, né? Total. Porque pãozinho e cafezinho, né? É commodity, né? A experiência faz parte do jogo, né? Muito. Tanto que você pega hoje padarias, tipo, tem muita padaria que ainda tá lá atrás, tá, né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo aqui, domingo, ninguém fazia janta em casa, cara. Era padaria, né? E a janta era, né, o que pegava na padaria ali, pães e tal, né? Frango assado. Era o que dava pra pegar ali na padaria, cara. Bora pra lá e a gente janta isso, né? Hoje, tem muita padaria aqui que evoluiu demais, cara. Você chega lá, aquilo é lindo de você estar ali naquele ambiente, naquele espaço. O último workshop que a gente deu em São Paulo, a gente almoçou numa padaria dessas, né, cara? Do lado do escritório, né? O cara, ele assumiu, era a 4ª ou 5ª unidade que ele tava assumindo da rede dele. E, cara, ele falou pra mim, eu tava fechando o coffee break com ele, né? Ele tava me explicando. Ele falou assim, cara, a gente tem um foco aqui na nossa padaria, que é o quê? Se o cara quiser comer fora no café da manhã, no almoço, na janta, que ele escolha a nossa padaria. Então ele fala, no café da manhã, puta mesa aqui, você pode pedir, a gente tem os lanches da chapa e tudo mais, mas se ele quiser, ele pode passar aqui, ele vai ter uma experiência gastronômica. Se ele quiser almoçar, ele vai vir aqui, ele vai ter uma experiência gastronômica focada no almoço. Se ele quiser pegar um lanche e tudo mais, tá tudo certo. Aí dá 3h30, a gente tira uma parte, serve um café. E à noite a gente tira o café e põe a janta de novo, tudo feito na hora. Eu falei, pô, então dá pra você tomar café da manhã, almoçar e jantar, experiência completa. Sim, eu tô, né? Como todo negócio. E lotada. Lotada. Sabe por quê que eu digo isso? Porque o valor do quilo ali
é o mais alto de todas as padarias dos quarteirões que eu ando, né? Que eu vou trabalhar a pé. Então, de casa até o escritório, ela é a padaria que tem o maior custo em termos de quilo, de self-service. Mas é onde eu mais como, cara. Porque é tudo fresquinho, né? Não tem mosca. Outro dia eu fui numa padaria que... Não tem música, é um bom exemplo. É um indicador da Não, mas é uma padaria famosa no Tatuapé, que eu falei, nunca mais eu piso aqui, porque eu avisei, eu falei assim, eu falei pra moça, né? Então, de atendimento. Falei pra moça, falei assim, viu, tem umas moscas ali, ela... Ai, verdade. Ela foi lá... E foda-se, cara, e deixou lá o negócio. Aí ela voltou e falou assim, mas você não vai tirar? Eu falei assim, só um minutinho. Ela, atende o cliente aqui, tipo, conta comigo, cara. Aí o dono foi lá, tirou o negócio, levou pra dentro, mas eu falei assim, cara, não dá, né? O cara levou o negócio de frios pra dentro da cozinha que o cara faz Enfim, devaguei aqui, mas o lance né? É você cuidar da experiência do cliente. Se você tem um laboratório desse, cara, quando o cara pisa, é diferente, né, cara? É uma experiência que ele acaba levando em consideração na hora de tomar a decisão pela marca, e aí cai naquilo que a gente estava falando de manhã. Ele olha para toda essa experiência e isso aumenta o valor agregado da solução. Então ele fala assim, eu tenho opção mais barata? Pode até ter, mas ele começa esse mais que ele dá na cabeça dele, ele começa a se justificar do porquê que ele precisa desse equipamento aqui, né, Dani? Exatamente. E o lance, né, de você proporcionar isso para os representantes, né, que é o grande lance, né, porque o representante, na grande maioria dos casos, né, eles não se consideram parte da empresa, né, William? Porra, eu represento, né? Eu tenho 30 pastas, né? Cada pasta é um tipo de processo, é um tipo de argumentação. Porra, eu tenho uma pasta que eu vendo quase todo dia, e eu tenho uma pasta que me demora 3 meses para eu vender. É um produto de alto ticket, preciso entender um negócio super consultivo, né? Poxa, me dá trabalho, né? Agora, se eu tenho que representante que tem porte para ter um laboratório desse? Nenhum, né? É difícil. Pensando aqui rápido, 1, 2, não no porte do nosso, mas que tem um laboratório no local. 1, 2, um showroom, 3, um showroom e tal, né? Mas assim, bem mais simples, mas que faz os eventos lá e que bota para girar, exato. É você poder proporcionar isso para o cara que é PJ, né? O cara que ele não tem um vínculo direto com a empresa, a ponto dele chegar e apresentar a empresa como se fosse dele, né? Porque você usou nós, né? Exato. Aqui nós temos tal coisa. Quando o cara se inclui, né? Não é, aqui é o administrativo da Ramalhos, né? Ele se coloca à parte, né? Aqui é nosso pós-venda, aqui é nosso, né? Nosso laboratório. Cara, é um baita de um desafio, né? E facilita a vida do representante, né? Tem uma coisa que a gente faz lá que a gente... a cultura é diferente. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, embora a gente esteja no Brasil, né, representando a marca no Brasil, é muito comum assim, ok, né, quanto custa e quanto você vai me dar de desconto? A conversa é muito essa, né, muito pragmática, vai. Quanto custa? E quanto você... mas o outro me dá tantos % de desconto. E aí, tipo, chega um ponto da gente fala assim, quanto ele tá te dando desconto? O produto dele tá por quanto? Tá tanto. Cara, pede um pouquinho mais de desconto, porque esse desconto ainda não tá suficiente, né? Assim, quero te ajudar, né? Eu falei assim, eu quero te dar uma solução. E acontece casos, por exemplo, tive um cliente que fui visitá-lo, liguei na verdade e falei, era um cliente que tá muito querendo saber do nosso equipamento. E aí, quando eu, né, fui fazendo follow-up, acompanhando e tal, né, junto com o representante local, e aí chegou um ponto que o representante falou assim, pô, William, acho que ele vai fechar com o que ele já tem mesmo, que é mais simples e tal. Aí eu falei, cara, não é possível. Falei, ele acabou de dizer que faz, né, 1 ano que ele abriu a padaria dele. Os 2 equipamentos que ele tem, que são de marca diferente, quebraram no mesmo dia, pararam de funcionar no dia de mais movimento dele. Com 1 ano, cara, e ele vai comprar. Não, porque aí o cara pega o equipamento dele de volta e não sei o que, e dá um novo. Falei assim, faz o seguinte, fala pra ele que semana que vem eu vou estar aí na região e falo com ele. Aí o representante, mas você vai estar aqui? Falei, se ele me receber, eu vou, né? E vamos pra lá. E aí ele falou, então vou falar. Aí conversou com ele, falou, não, ele falou que pode vir porque
Ele marcou, tipo, uma quarta-feira, porque na quinta o da outra empresa vem pra fechar e resolver o assunto. Cara, beleza, pega o avião, vamos pra lá, né? Desce lá, faz a reunião com o cliente. Chego na reunião, né? Converso com o cliente, a primeira coisa, o cliente, pô, eu falei, né? Tá tudo bem com os equipamentos? Funciona? Cara, puta, deu uma dor de cabeça, né? Parou tudo de funcionar no dia que eu tava com mais movimento. Tive que sair buscando nas outras padarias, não era meu produto, né? Entregando pros meus clientes só pra tapar buracos, o que, né? A gente usa muito. E foi, cara. Ficamos 2 horas nessa reunião explicando pro cliente os diferenciais, assim, ó, o porquê pagar um pouco mais no nosso pela tranquilidade, pela qualidade, né? Pelo que vai funcionar, pelo nosso pós-venda, porque se der algum problema a gente vai estar lá para resolver. Simples, né? Você falou que você mora em Limeira? Americana. Você pode sair de São Paulo para Americana de Volkswagen Jetta, um carro que o Daniel gosta bastante. Mas você também pode ir de bicicleta, não pode? Pode de Fusca, pode do que... Todos vão te levar. Não é? Com que conforto, com que qualidade, com que segurança, com que velocidade, com que... Tecnologia. Exato, a escolha é tua. E no final, quem sofre o impacto, e acho que esse é o lance, né? É o cliente dele, né? Porque se ele é uma padaria, né? O cliente, ele não vai falar assim, eu tô comendo esse pão aqui, mas, putz, não gostei muito do pão. Ele não vai falar que é por causa do forno ou por causa da farinha que o cara usa. Ele vai falar assim, olha, eu não compro mais pão naquela padaria, ponto final. Por exemplo, a minha esposa, né? Ela falou assim pra mim, você vai vir pra casa e tal? Você traz pão? Trago. Eu respondo, trago. Ela, da padaria X? Eu falei, putz. Não, então nem traz. É mais ou menos assim. Então, não, tá bom, eu passo lá e trago, né? Por quê? Porque outro dia eu passei numa loja de conveniência que tá espalhando por São Paulo, acho que o Brasil inteiro, né? E levei um pão que faltou ela brigar comigo. Falou, o que é isso e tal? Eu falei, cara, tava barato, tava perto de casa, embaixo de casa, eu parei e pensei, tudo, né? Ficou bom, pô. Mas ela falou assim, você comeu? Eu falei assim, eu não, você que pediu pão, você que come. Ela falou, então come um pedaço. Eu comi e falei assim, puta, realmente, né? Então não compramos mais lá. Mas você entende o lance? Na hora que você vira pro cliente e fala assim, cara, mas se você não quer fazer por você, né? Se você não quer ter um equipamento de qualidade para você, tenha pelo seu cliente. Aí o cara para pra pensar. Não é? Ele sente a dor, né, William? Ele sente. Não, esse cliente que eu tava contando a história, que no final das contas, depois de 2 horas, ele virou pra mim e falou assim, cara, será que eu preciso do teu forno? E a gente chega ao ponto, e a resposta que eu dei pra ele naquele momento, se ele estiver, né, assistindo, ele vai identificar. Eu falei pra ele assim, você vai usar muito? E parei, cara. Porque, assim, a gente começou a conversa falando que você tem uma alta demanda, que você usa muito. Se você não vai usar muito, cara, qualquer equipamento serve, porque teu padeiro vai dar um jeito, ele vai ficar virando assadeira se estiver queimando mais de um lado do que do outro, se não tiver regulagem. Agora, se você for usar muito, cara, qualquer coisa que você colocar que não for o meu, vai te dar dor de cabeça. Esquece, né? Então, e como eu já te ouvi 2 horas reclamando sobre o que você tem, você faz as suas escolhas, né, cara? E aí, o legal disso é assim, tá bom, comprou 2 fornos para a loja nova que ele estava abrindo, já comprou um terceiro agora, né? Então, é um cliente que vem crescendo, né? Mas é essa proximidade, entender a dor e entregar a solução que o cliente precisa, não a que eu quero vender. Porque teve caso, por exemplo, de uma padaria em São Paulo que o cliente estava montando, e ele comprou muito forno. Chegou num ponto que ele falou, agora eu quero mais esse. Aí eu tava com o dono da Ramalhos, né, o seu Álvaro e tal, ele olhou pro cliente e falou, mas por que você quer mais esse? Aí ele, não, porque vou precisar tal. Aí ele falou assim, o seu Álvaro falou, não te vendo. Aí eu, né, cara, minha comissão, né? Você tá mexendo na minha comissão, né? Eu olhei assim, ele falou, não te vendo. Aí, e foi muito sábio o que ele disse, assim, né? Que serviu de exemplo depois, né? Eu tava começando ali em vendas. Ele falou, não te vendo, porque você não vai precisar desse forno. Eu vi teu projeto, entendi o que você precisava, o que eu tô te entregando é mais do que suficiente. Não vou fazer você gastar quase 200 mil a mais em um equipamento maior que vai ficar sem uso. Vamos fazer o seguinte, se você quiser depois, me liga, fala, seu Álvaro, o senhor tava errado, falhou aqui, preciso desse forno realmente. Eu mando entregar para você. E beleza? Agora, nesse momento, com tudo que você tá comprando, esquece, não vou te vender. Eu saí de lá e falei, cara, esses caras são loucos mesmo, né, velho? Tipo, a gente quer comprar e não vende. Mas assim, puta aprendizado, porque aonde você, com o dono da empresa fazendo isso, aonde você vai... Cara, depois daquilo lá, eu chego no cliente, eu tenho a obrigação de dizer, olha, você quer isso, mas eu... E aí fiz várias vezes depois, você quer isso, mas não vou te vender.
A gente olha pra tua cara e fala, você tá louco? Eu não vou, você não precisa de tudo isso, cara. Você não precisa de um caminhão, você precisa de uma caminhonete. Calma aí, vamos devagar. Se você precisar de um caminhão no futuro, a gente pensa o que faz. Mas hoje, a caminhonete te resolve. É isso aí. E aí, o que você achou desse conteúdo que a gente preparou pra você? Se eu te disser que tem muito mais da onde veio esse conteúdo aqui. Exatamente, quero te convidar para assistir ou ouvir o episódio completo, onde a gente fala sobre os desafios da gestão de vendas. Tem um link na descrição desse conteúdo. Agora, se você quer treinar gestão de vendas comigo e com o Daniel Mestre, também tem um link aqui para você conhecer o Gestão de Super Vendedores. E por último, mas não menos importante, tem um link para você conhecer o RD Station CRM. O CRM e que os gestores de alta performance estão usando para poder conduzir as suas equipes comerciais dentro de todo o processo de vendas, para ter uma leitura muito mais informativa e mais real do seu vendedor do que simplesmente eu acho que, penso que. A ferramenta que nós usamos aqui na nossa operação e a gente quer convidar você a utilizar. Tamo junto? Então vai lá, ó. Assiste ou ouve o nosso episódio completo. Se você quiser conhecer o GSV, tem um link aqui para você ver todos os detalhes e, claro, conhecer o RD Station CRM.